Fala pessoal, se você está pensando em melhorar o seu setup, investir em periféricos é um dos primeiros passos. Um teclado mecânico, um mouse de alta precisão e fones de qualidade podem transformar a sua experiência. Então por isso, eu deixei aí na descrição do vídeo links lá do Mercado Livre, cuja qual agora eu sou afiliado. Dá uma olhada que tem bastante coisa interessante que pode te ajudar a montar de repente aí o seu canal, ou você fazer live, ou simplesmente jogar. Tamo junto e bora pro vídeo. Alexandre na área. Salve aí, gente, beleza? Bora dar continuação aqui, como eu falei. O próximo vídeo agora é Injustiça 2, volume 3, história completa. Eu estarei vendo com vocês agora aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá do Nerds All Star, bora dar uma olhada em 3, 2, 1, peleia. Vamos lá. Fala galera, hoje é dia de Oba. Injustiça 2, volume 3. É uma história da DC, escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo, Mike Miller e Tom Denerick no ano de 2018. Beleza. Esse vídeo é uma sequência direta do volume 2 de Injustiça 2, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E esse vídeo vai ser baseado no encadernado norte-americano, mesmo a saga ainda não tendo sido 100% publicada no Brasil. Mas de repente, os vídeos te ajudam a querer ler e ir atrás do quadrinho assim que for lançado por aqui. Então agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Cara, isso é antigo pra caraca, mano, na moral. Muito antigo. A história começa relembrando o passado, onde Larry, um dos integrantes da Horda da Arlequina, relembra dos seus dias de capanga. Larry era o seu codinome dado por Harley, porque ela batizou todos como Terry, Perry, Jerry, Barry e o falecido Gary. Todos sentem falta dos Tudo seus com dias Rick, ao lado da Arlequina, final. principalmente agora que todos têm trabalhos comuns. Por isso, eles se juntam para relembrar os velhos tempos, ou até mesmo para se preparar caso algum dia a sua chefe volte. Mas alguns, como a Terry, não acreditam que isso volte a acontecer. Até que certo dia, durante um desses treinos, o esconderijo deles é invadido pelo Grupo C do Esquadrão Suicida, com Rei Relógio, Magpie, Mariposa Assassina e Polka Dot Man. Os quatro estão ali procurando pela Arlequina, mas o grupo de capangas combate essas pessoas que estão atrás da sua querida chefe. E facilmente, eles derrotam esse Grupo C. Desse jeito, eles entendem que a Arlequina estava precisando de ajuda. Ela precisava deles. Larry foi levado no passado por Harley até a Aljava uma vez, então ele sabe desse esconderijo secreto, e a Arlequina deveria estar por lá, então eles precisam avisá-la do perigo. Os capangas chegam no local, mas antes que pudessem entrar, os 5 levam tiros na cabeça. O pistoleiro estava ali, enviado por Amanda Waller. O ataque aos capangas foi uma armadilha, porque Amanda Waller sabia que eles iriam falhar e a Horda da Arlequina iria atrás dela. Foi assim que o Esquadrão Suicida a encontrou e a capturou, matando toda a Horda da Arlequina. Atualmente, mesmo com toda a destruição do governo dos Estados Unidos, tinha um país que não se abalava, o Kahndaq, comandado pelo Adão Negro. Ali, Kara Zor-El está sendo treinada por ele, e logo ao nascer do sol ela tenta aprender a voar. Só que ela ainda não pegou o jeito, mas pelo menos ela não se machuca mais nas quedas. A sua aula é interrompida quando um emissário pede uma audiência com o Adão Negro, e o comandante do Kahndaq diz para que Kara se mantenha escondida durante a reunião. Ninguém deveria saber que ela tá ali, e muito menos saber quem ela é. No salão principal do seu palácio, o Adão recebe o emissário. Se trata de Damian Wayne. O garoto tá ali em nome de Ra's al Ghul para conversar sobre uma guerra que tá prestes a ameaçar toda a vida do planeta, e ele pede a sua ajuda. A guerra chegaria até o Kahndaq em algum momento, por isso ele seria de grande ajuda para o seu avô, assim como foi antes para o Superman.
Damian não pode lutar nesse momento por causa do seu braço quebrado. Então Adão Negro deduz que aquilo foi feito pelo Batman. E nesse momento, Damian percebe que existe uma garota escondida atrás de uma das paredes daquele salão. O Adão tá relutante em deixar a sua cidade e o seu povo, mas ele tá disposto a discutir mais sobre o assunto depois que Damian estivesse totalmente descansado. Damian notou a presença de Kara, e talvez isso seja um problema. Independente disso, Kara diz pro Adão que ele deve ouvir o garoto. Ela viu o seu mundo morrer e não quer que a mesma coisa aconteça com a sua nova casa. Kara é mantida escondida até que Damian vá embora. Mas o garoto é o filho do maior detetive do mundo. Ele sabia que tinha algo de errado. E ele encontra a garota. Damian tá ali para tentar descobrir quem ela é. Mas antes de qualquer coisa, o Adão Negro aparece e ordena que Damian pare com as perguntas. O Adão ameaça jogá-lo de cima de uma torre e, assustada com isso, Kara se joga para evitar que Damian caia. Essa é a primeira vez que, de fato, ela consegue voar. E assim, Damian percebe que aquela garota é uma kryptoniana. Damian e Kara são confinados nos seus quartos. Mas naquela noite, o garoto foge facilmente para encontrá-la. E a convencendo a colocar uma máscara, Damian diz que quer lhe mostrar o mundo fora de Kahndaq. Kara, agora voando, fica admirada com a beleza do planeta Terra, mas Damian quer lhe mostrar outro lugar e a leva até a Bialya, um país destruído por uma guerra civil. Ali, soldados atacam os civis, e Kara vê como as pessoas do mundo são violentas e destrutivas. Então ela salva aquelas pessoas. Mais tarde, de volta ao palácio do Adão Negro, Damian pergunta se Kara gostou de salvar vidas, de ser uma heroína. Damian gostava disso, mas agora ele tem dúvidas se pode ser considerado um herói, já que o seu avô quer matar milhões de pessoas, dizendo que isso é pelo bem do planeta. Então ele não sabe muito bem no que pensar. Damian sentiu que estava lutando pela paz quando se juntou ao Superman, mesmo que às vezes pensasse que estavam indo longe demais. Mas agora ele se vê apenas como um soldado seguindo ordens, como aquele que atacou os civis na Bialya. E por mais que Damian diga que não, Kara acredita que ele é uma boa pessoa. Ouvindo tudo isso, o Adão Negro aparece e se aproveita, dizendo que Damian pode ser bem tratado ali no Kahndaq. Ele pode ficar ali com eles. E inclusive, eles poderiam usar as habilidades de infiltração de Damian, porque o Adão Negro e Kara estão partindo em breve para uma missão. Uma missão de invadir Themyscira e libertar a Mulher Maravilha. Na Ilha Paraíso, a Mulher Maravilha é mantida prisioneira, amarrada com as correntes de Zeus. Depois de incitar as Amazonas para que lutassem pelo Superman, as suas irmãs agora são as suas carcereiras. Ares, o deus da guerra, aparece, e por mais que goste de ver Diana naquela situação, ele precisa dela. Inclusive, por achar que os dois são criaturas de guerra, ambos aprisionados pelos seus pais, até mesmo com as mesmas correntes. Ares diz que uma nova arma está sendo criada, como nada antes visto. E isso acabaria com todas as guerras. Algo que não é um desejo do deus da guerra. E Ares só tá ali para dizer que a Mulher Maravilha deve treinar a única que pode impedir essa catástrofe. Enquanto isso, próximo de Themyscira, um barco se aproximava com Adão Negro, Damian e Kara, onde a garota tentava aprender mais sobre toda a mitologia das Amazonas. Mulher Maravilha foi a amante do Superman, então para recuperar o seu primo, eles vão precisar da ajuda dela. A ideia é que Kara se passe por alguém que naufragou e chegou até a Ilha Paraíso sem querer, enquanto Adão Negro e Damian estariam monitorando ela. Mas um problema acontece, e quando ela surge na costa e é encontrada, as comunicações são cortadas. A ilha não deixava sinais saírem dali, e Kara se vê cercada por Amazonas e por uma nova Mulher Maravilha. A rainha Hipólita quer cuidar da garota desconhecida que apareceu na ilha, mas Antíope não. Ela acha que pode ser algum tipo de armadilha e quer usar o laço da verdade para interrogá-la. Assim, naquela noite, quando Filipos e Menálipe usam o laço para descobrir o que Kara faz ali,
ela revela que quer libertar a Mulher Maravilha. E antes que essa informação fosse transmitida à rainha, Philippus nocauteia Menalipe. Philippus e um grupo de outras Amazonas concordava com a visão de Diana e desejam libertá-la também. E usando ainda o laço, Kara diz que tem o poder para isso. Ela é kryptoniana. Antíope é a general das Amazonas e ela é quem comanda esse pequeno grupo. Então com Philippus e Kara, elas vão até as masmorras onde encontram a princesa e ao seu lado a rainha Hipólita. Hipólita percebe que aquilo realmente era uma armadilha e tenta fugir. As Amazonas a perseguem e Philippus é quem a alcança, mas antes de nocauteá-la, a rainha tocou o chifre da guarda. Assim, Núbia, a nova Mulher Maravilha, a substituta de Diana em Themyscira, aparece com todo o resto do exército de Amazonas, iniciando uma guerra interna na Ilha Paraíso. Núbia e Antíope ficam frente a frente, as duas mais poderosas Amazonas depois de Diana. Mas o que Núbia não esperava é que existia uma outra mulher ali mais poderosa que elas, a jovem Kara Zor-El. Isso dá um fôlego para o grupo de rebeldes que atrasam as Amazonas, enquanto Kara diz que precisa libertar Diana de qualquer forma. E mesmo ela estando amarrada com as correntes de Zeus, Kara usa toda a sua super força e as quebra. Caraca, aquelas maluco. correntes são feitas para conter um deus, mas Kara não é. Ela é kryptoniana. Núbia se recupera e parte para cima de Kara, mas Diana já estava livre. Assim, unindo seu poder com o de Kara e de Philippus, elas derrotam a nova Mulher Maravilha. E aproveitando esse combate, Diana recupera dela a sua armadura, porque é dela o manto de Mulher Maravilha. Antíope surge, recuando com seu pequeno grupo de resistência. E com Diana agora, elas conseguem atravessar as paredes daquela masmorra e correm para a costa da ilha, onde encontram um navio parado. Assim, o pequeno grupo entra na embarcação e mesmo sem velas, Kara usa sua super força para mover o navio e tirá-lo da ilha com o seu poder de voar. E assim, a Mulher Maravilha foi libertada, correndo das suas irmãs que a perseguiam. Bravo. Essa perseguição a faz lembrar de uma época onde era mais jovem, onde ela treinava em Themyscira e as Amazonas a caçavam. Mas Diana usava sua força ao extremo, até o ponto onde ela chegou a machucar gravemente Calliope, uma das Amazonas. Diana sempre teve essa brutalidade, por mais que as Amazonas fosse um grupo que luta pela paz. Diana sempre teve essa força absurda que até mesmo machucou uma de suas irmãs. Quando Diana encontrou Steve Trevor na costa da ilha numa noite, o seu espírito de aventura se aflorou mais ainda e por isso ela quis acompanhá-lo até o mundo dos homens, numa época onde a Grande Guerra acontecia. Diana sempre viu a Ilha Paraíso como seu lar, mas ela sempre acreditou que tinha um propósito maior como uma guerreira. Ela vivenciou os horrores da guerra e tentou ajudar Steve Trevor e os Estados Unidos de todas as formas. E uma das armas das Amazonas que seria muito útil para isso era o Laço da Verdade. Então certo dia ela volta para a ilha para pedir o artefato à sua mãe, a rainha Hipólita. Enquanto ela fazia uma audiência com o seu povo, Steve Trevor, que tinha voltado com Diana, se infiltra na caverna onde o laço era guardado. O problema é que Calliope estava lá e quando tentou impedir aquele homem, Steve atirou e a matou. A invasão dele e a indicação de onde poderia ser encontrado o laço foi dito por Diana. Isso seria um plano caso a sua mãe se recusasse a ajudá-la. E isso causou a morte de uma das suas irmãs amazonas. Então, usando o próprio laço para interrogar Steve, Diana descobre que esse tempo todo ele era um alemão infiltrado nos Estados Unidos. E conseguindo o laço, ele poderia ajudar os nazistas a vencer a Segunda Guerra Mundial. Caraca. Então, pela traição e por ter matado uma delas, Diana o enforca com o próprio laço da verdade. E com toda a sua brutalidade natural dela própria, Diana mata Steve Trevor. E diz que agora é ela quem vai proteger e defender o mundo todo. Essa brutalidade foi vista outras vezes, quando a Mulher Maravilha foi atrás de ditadores pelo mundo.
Mas isso foi visto mais ainda quando ela passou a proteger e agir movida por um deles. Quando ela defendeu e lutou pelo Superman. Enquanto tudo isso acontecia, na Austrália, a gente encontra Barry Allen, o Flash, dando um passo de cada vez. Barry ficou do lado do Superman na sua tirania, mas no fim percebeu que estava do lado errado. Mesmo assim, ele foi preso por isso. Mas agora, pelo menos, ele pode ficar livre, sendo monitorado apenas com uma tornozeleira que avisa diretamente o Batman sobre cada um dos seus passos. Ele tá na Austrália porque nunca esqueceu Mitchell Davis, o garoto auto-intitulado como Galaxor, que se levantou contra Superman e Mulher Maravilha, que foi atacado por eles e ficou paraplégico por causa disso. Caraca. O garoto que adorava os super-heróis supostamente tinha morrido anos antes, mas isso era mentira. Mesmo assim, essa foi uma grande falha do Flash. No meio desses pensamentos e andando por uma estrada, Barry vê um caminhão desgovernado onde o motorista pode morrer no acidente. E pelo seu instinto, mesmo sendo proibido disso, Barry usa os seus poderes para salvá-lo. Imediatamente o Batman o detecta e entra em contato. Mas Barry não podia deixar aquele homem simplesmente morrer ali. O Flash não podia ter mais sangue nas suas mãos. Então a única coisa que Bruce diz é para que Barry fique longe de problemas. Ao chegar na casa de Mitchell... Nesse caso ele não correu atrás do problema. O problema é que meio que chegou até ele resolveu, uai. Ele o encontra paraplégico, definhando numa cama, não querendo mais tentar sua reabilitação depois que os heróis quebraram a sua coluna. Caraca. Mas dessa vez, Barry precisa ser um herói de verdade. E não por causa dos seus superpoderes, mas sim pelas suas ações. Ele precisa reparar isso e vai motivar Mitchell a se recuperar, custe o que custar. Um passo de cada vez. Nos Estados Unidos, depois da catástrofe causada por Ra's al Ghul, as coisas tentam voltar ao normal. Inclusive a Arlequina leva sua filha Lucy de volta para sua irmã e promete que vai manter mais contato com a garota. Harley não vai desistir dela de novo. A Arlequina diz que não deve mais ficar na aljava agora que o Arqueiro Verde estava de volta. Ela vai voltar para o seu antigo apartamento no Bronx. E assim que ela chega, Harley encontra a Era Venenosa, lamentando por todas as plantas mortas. A Arlequina não ia ali faz tempo, mas não eram dessas plantas que ela se lamentava. Era de todas as plantas perdidas no santuário na floresta amazônica. As duas são rivais nesse momento, mas Hera pede para que pelo menos por essa noite elas possam esquecer disso. E Harley concorda. As duas passam a noite juntas fisicamente, mas ideologicamente de lados opostos. Então quando Harley acorda no outro dia de manhã, o seu apartamento estava todo florido, mas Hera tinha ido embora. Enquanto tudo isso acontecia, Ra's al Ghul colocava o seu novo plano em prática na Cidade Gorila, onde ele, o General Gorilla Grodd e o Rei Solovar mantêm o Professor Evil, que praticamente finalizou a construção do seu super androide Amazo. Mas antes de realmente poder usá-lo, eles precisam fazer um teste. Assim, numa cidadezinha afastada do Arizona, onde existia um pouco mais de 3.000 habitantes, um novo genocídio se inicia. Que isso, mano? Amazo surge dos céus. Ele mata as pessoas com a sua super força e com os seus raios de calor. Amazo tem uma força descomunal, equivalente à do Superman, e rapidamente 3.000 pessoas são dizimadas. Que isso? Uma família de pai, mãe e filho são as últimas vítimas do super androide, deixando para trás apenas o gato como sobrevivente. Em Gotham, o irmão Olho desperta Bruce e Selina naquela noite e o informa sobre a dizimação. Caraca, nenhuma pessoa viva, mano. nenhuma ameaça encontrada. Então o Batman aciona a Batgirl e o Homem Borracha para que partam para análise. A visão da cidade era terrível, corpos carbonizados por toda parte. Caraca, mas algo mano. lhes chama a atenção. Todos os animais de estimação, todos os animais selvagens e toda a vegetação estava intacta. A natureza continuava ali, mas os humanos não. Isso era obra
de Ra's al Ghul. Acontece que aquela pequena cidade foi só um teste, um lugar pequeno com 3.000 pessoas, só usado como experimento. Meu Deus. O falso Batman inclusive se incomoda com isso. Por que matar essas pessoas inocentes que nem sequer são os causadores dos estragos ao meio ambiente? Então Solovar diz que inocentes precisam morrer para que o planeta possa ser salvo. Essa não era a hora para desenvolver uma consciência sobre isso. No meio das destruições, o Homem Borracha recupera um pequeno filhote de cachorro dos escombros de uma casa e o leva. E ele vê o gato daquela família ali sozinho também, mas ao tentar pegá-lo, o gato estava cheio de ódio. O Batman e os outros se vão dali. Eles precisam resolver isso e encontrar logo Ra's al Ghul. Enquanto isso, aquele pequeno gato fica para trás. Nesse momento, um anel vermelho aparece e anuncia que aquele gato, chamado de Dex-Star, tem muita raiva nele. Por isso, ele foi selecionado para integrar a tropa dos Lanternas Vermelhos. E é desse jeito que termina a história. Oi? Essa história engloba o volume 3 de Injustiça 2, antes mesmo da história do segundo jogo. Então a continuação segue exatamente no próximo vídeo, no volume 4. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Nerdzão que tá trazendo pra nós aí. Agora o volume 3 do Injustiça 2 e sinceramente, cara, pra mim só existia os Lanterna Verde, né, a tropa no caso, desculpa, dos Lanterna Verde, também dos Lanternas Amarelo, né, que é movido ao medo. Agora desse do Vermelho eu sinceramente não lembrava da existência, cara. Eu sinceramente não tava lembrado. Eu não sei se tem do Azul também. Agora que tá me vindo um negócio aqui na cabeça aqui, agora eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso, mas eu não lembrava, cara. Agora o gato, só porque o gato tava nervoso, eu tô nervoso, meu irmão, eu tô nervoso, eu tô com sono, tô com fome, tô com fome, tô com sono, eu tô nervoso, tá ligado? E foi ganhar um anel, mano, enfim, bom. Que doideira, você. Essa parte eu achei meio zoada no final aqui, mas tirando isso, eu achei a história bem interessante aqui, do início aqui da Mulher Maravilha e tal. Do Bel aí tentando ajudar aquele maluco lá que lidou lá com a Mulher Maravilha e o Superman na época. Pô, foi da hora, eu achei maneiro isso aí. Mas bora pro próximo agora, o próximo volume é o volume 4, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Vou tentar assistir logo esse aqui, né? Eu não sei se eu consigo ver tudo hoje, tá? Mas conseguindo, eu já jogo o jogo aí no próximo domingo, tá bom? Então é isso, gente, tamo junto, obrigado por terem ficado comigo até aí. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que